Olá, vamos continuar a nossa série que quem sabe a gente pode falar encontros, né? Encontros políticos, encontros, esse nome vai surgir, eu tenho certeza disso. Nós temos falado alguns temas, eu comecei perguntando para Eliel o que é ser conservador, depois o que é ser progressista, e nós fomos evoluindo nisso. Existe nesse contexto político, dos estudos que nós temos feito, eu disse para vocês que uma das coisas que eu tenho aprendido e que tem mobilizado é em alguns estudos anteriores, assim, nem tudo que é legal é moral. E vamos refletir sobre isto, e temos feito. Existe uma outra colocação do Eliel nos nossos encontros, nos nossos bate-papos, em que ele diz o seguinte: ontem, no nosso encontro de reflexão política, que foi o start para o curso de filosofia política que nós vamos começar, e nós vamos falar sobre isso com você, uma frase que ele já tem dito, e essa frase é assim: vamos aprender a pensar fora da caixa. O que isso quer dizer? E da onde você trouxe isso? Eu sei que tem até camiseta. Tem até camiseta. O termo nasceu, salvo, aliás, meu engano, na criação do Vale do Silício nos Estados Unidos, Califórnia, onde empreendedores começaram a pensar o mercado a partir de uma nova perspectiva. Então, o Vale do Silício tem esse nome exatamente porque é um dos componentes de computadores, enfim, de todos os equipamentos eletrônicos. O governo americano investiu muito ali, não apenas investindo em infraestrutura, em tecnologia que disponibilizaria para que os empresários trabalhassem e gerassem ali novos produtos, mas num ambiente onde eles pudessem ter a capacidade de pensar o mercado de uma forma diferente. Foi ali que nasceu o Google, foi ali que nasceu o Intel, foi ali que nasceu o Apple, foi ali que nasceu Facebook. Quer dizer, as empresas estão lá, Twitter, todas elas estão ali, PDF, Adobe, todas as empresas que a gente visitou na última missão que nós tivemos com prefeitos e vereadores latino-americanos lá no finalzinho do ano passado. Pensar fora da caixa, Deusa, no sentido que eu estou aplicando, é sairmos de um ambiente que nos obriga a ler sempre as mesmas coisas, ler sempre os mesmos escritores, os mesmos pensadores, romper esse ciclo de uma ditadura do conhecimento, de um monopólio do conhecimento, para ler outras pessoas. Ontem nós citamos vários deles, eu ficaria aqui citando um tempão, já falamos sobre isso, sobre disponibilizar para os nossos ouvintes, os espectadores, livros, materiais, bibliografias novas, a gente vai fazer isso em algum momento. Porque no momento em que você começa a descobrir, por exemplo, que o iluminismo não foi apenas o francês que nós conhecemos. Quando a gente, na escola, eu não lembro, não sei você, mas no meu colegial, antigo colegial, hoje ensino médio, eu só li da Revolução Francesa. Eu nunca ouvi falar que houve uma revolução, ou um iluminismo, ou a proposta de um conhecimento acadêmico sistemático que tivesse a moralidade como ponto de partida e não a razão, que é o caso do iluminismo britânico. Ou de um outro iluminismo, de uma outra revolução na forma de pensar, que foi o chamado iluminismo da liberdade dos Estados Unidos, uma colônia formada por pessoas que estão fugindo de uma ditadura, de uma monarquia muito opressora. Ou seja, pelo menos aí nós temos os três grandes movimentos de pensadores que são clássicos. E clássicos para nós são sempre os mesmos clássicos. Eu me lembro no meu período de graduação na Federal, toda referência bibliográfica no final dos trabalhos eram sempre as mesmas pessoas. Tem um livro que eu queria sugerir para que todos lessem, que são os 50 filósofos mais importantes, mais influentes, se não me engano, o título é 50 filósofos mais influentes do mundo moderno.
dos 50 filósofos desse livro, os 50 têm uma análise de esquerda. Quer dizer, a gente não enxerga entre os 50 proposta desse livro, os 50 principais filósofos, alguns filósofos que são clássicos da filosofia britânica, americana, escocesa e outras que se encontram nesse livro. Então, nesse sentido, eu posso pensar que, de uma certa forma, vivemos a colocação de um cabresto, Antólogos, ou seja, queremos que o mundo leia isto. Antólogos. E que desta forma, somente agora, as pessoas percebem, e você tem trazido isso, assim, nós precisamos ler outros autores, um outro olhar, uma outra perspectiva, que muitas das vezes se contrapõe, sim, àquilo que, a partir dos antólogos, a gente não consegue enxergar. É isso? Eu remeto muito isso a quando a Igreja Católica tinha o monopólio da Bíblia. Era em latim. Quer dizer, o povo não conseguia ter acesso. E aí tinha que acreditar no que estava lá. Né? E se houvesse a possibilidade de que eles lessem o latim, eles iriam ler aquilo que a Igreja Católica queria que eles lessem. Então, quando Lutero vem com a revolução da imprensa e que fala, não, chega disso, vamos quebrar o monopólio dessa elite religiosa que lê e interpreta do jeito que quer e passa como se fosse uma ordenança, uma obrigatoriedade para que nós façamos o que eles querem. Rumina e vomita e o vomita, que quer. literalmente o que quer. Então hoje nós temos acesso, graças a Deus, esse processo está crescendo. Escritores, autores de direita, conservadores estão tendo mais espaço na mídia. Hoje existem pelo menos duas editoras no Brasil que acharam esse início de mercado extremamente rentável, inclusive se transformou num grande lucro para essas empresas. E o Brasil, é complicado dizer Brasil, eu sempre tenho essa dificuldade de falar com os latino-americanos. Quando a gente fala Brasil, para nós é quase que uma unidade, né? Mas aí tem pelo menos 5 Brasis com 5 territórios que nós temos. Mas enfim, essa média nacional dos brasileiros estão começando a se mover num novo campo, né, de conhecimento. Existe um político iluminista britânico que é brasileiro. Ele nasceu no Recife, ele produziu conhecimento conservador dentro da colônia da monarquia brasileira, do processo de monarquia brasileira. Esse cara é o Visconde de Cairu e nós não o conhecemos. Ele é inclusive conhecido como o Edmund Burke brasileiro, o pai do conservadorismo no Brasil. A gente não lê, a gente não sabe. Você sabia disso? Pois é. Percebe como os nossos encontros, eles vão agregar para mim e para você? Precisamos saber, chega, temos que ousar a pensar fora da caixa. E é isso que nós estamos fazendo aqui, começando a aprender. Eu só queria concluir, Deusa, que pensar fora da caixa, nem para o Vale do Silício, nem para nós, vai ser cortar conexão com o conhecimento já existente. Não é essa a nossa bandeira. Então, tudo que a esquerda escreveu é lixo? Não. Isso é um outro mito. Né? Porque se os pensadores de esquerda conseguiram entender movimentos da sociedade que nós do lado de cá não conseguimos. O problema deles foi que eles trouxeram isso para um monopólio do conhecimento. Então, o problema não é o conhecimento em si, porque a partir do nosso corpo a gente vê isso, nós temos direita e esquerda, e a mão direita ajuda a esquerda, e é assim que a sociedade precisa ser, e ela inclusive não é nem apenas dois lados, existem vários lados. Eu não posso desprezar, o que o meu hemisfério esquerdo tem e faz, da mesma forma que eu não posso desconsiderar o que o meu hemisfério cerebral direito faz. Que é uma coisa que a esquerda fez. Então nós não podemos cair no mesmo erro. Claro. De uma produção, não, a partir de agora, e de novo a gente volta para o marco zero. Não, agora
vamos começar um governo no Brasil de direita, um partido de direita, conservador, vamos apagar a história pregressa do país, porque agora é um novo... Não, não é essa a nossa bandeira. Nossa bandeira é esse equilíbrio entre direita e esquerda, é dar no ambiente democrático voz a todos. Então, dentro das escolas, houve uma busca por um monopólio, por um desprezo pelas produções acadêmicas de direita. Nós não podemos cometer o mesmo erro. Então, nos nossos cursos, nos nossos momentos juntos, a ideia é que nós tragamos juntos, na mesma mesa, olha, esse falou isso e esse falou aquilo, e a gente tentar conseguir entender dentro do ambiente da época, econômico, social, cultural, filosófico, político, entender por que ele disse isso. E por que o outro se contrapôs. Isso é saudável. E isso com neutralidade? Isso com total neutralidade, né? Especialmente dentro da política. A política, ela sempre tem, nós temos ideologia. Mas quem pode dizer, por exemplo, que a bandeira que como a gente disse anteriormente, a bandeira que os esquerdistas mais se advogam é a da justiça, a bandeira que os direitistas, ou assim, por assim dizer, os conservadores mais advogam, mais levantam é a bandeira da liberdade. Quem pode dizer que justiça é mais importante que liberdade, ou vice-versa? Ambas são importantes. O que a gente não pode é ter um único viés de leitura e especialmente matar, eliminar o outro. Porque senão a gente vai ficar o tempo todo eles contra nós contra eles, e essa sociedade não vai chegar absolutamente a lugar nenhum. Quando a gente fala em literatura, não sei se posso, né, mas se não puder, não. O que nós temos lido? Nomes. O que nós temos lido? E eu diria, o que nós precisamos começar a ler? Eu vou citar muito poucos agora, né, para não tomar tempo, mas os mais conhecidos influenciadores filosóficos, acadêmicos do universo da Universidade Brasileira. Por exemplo, vou citar dois, que é Pierre Bourdieu, um francês, e o Foucault, que é um outro francês. Esses dois ícones, são dois ícones da esquerda. Eles produziram conhecimento que, de uma certa forma, e eles já são herança, né? Eu podia ir mais atrás, Simone de Beauvoir, a gente poderia ir mais atrás ainda, como eu falei, com Jean-Jacques Rousseau e vários outros. É uma linha, Marx, Gramsci, Saul Alinsky, tem uma série de pessoas que produziram conhecimentos da esquerda que preconizaram, que partiram do pressuposto de que a sociedade é injusta do jeito que era e que propuseram uma nova sociedade, né? O grande erro deles foi ter acreditado nessa utopia, porque o mundo, a humanidade não é assim. A humanidade ela não é formada de marcos zero. Agora começa tudo de novo, agora começa tudo de novo, agora começa tudo. Nada do que foi feito atrás vale. Você vai quebrando com isso, e intencionalmente alguns deles fizeram isso. O Foucault, por exemplo, é um que rompe o circuito que até então era respeitado pela sociedade de hierarquia. E não é de se admirar que hoje alunos de 8, 9 anos numa escola batem num professor. O senso de hierarquia, de autoridade e de submissão, amor à bandeira, patriotismo, são valores muito importantes para as sociedades contemporâneas que foram sendo minados por essas leituras de não à hierarquia, ai governo sou contra, ou seja, levante-se contra o que é status quo, não obedeça, saia pela tangente. O movimento feminista fez isso. Sim. O movimento agora a ideologia de gênero fez a mesma coisa. Né? Os homens são machistas, os homens dominam as mulheres, então a mulher tem que se rebelar, a criança tem que se rebelar contra o pai, porque o pai é sempre um tirano, um déspota. Ou seja, a gente vai rompendo limites de autoridade e submissão, que é um valor para nós como sociedade. O que ler? A gente precisa ler gente que está dizendo que não, que existem radicalismos, que o radicalismo precisa ser combatido, mas eu não posso jogar no lixo a ideia de hierarquia. Eu não posso jogar no lixo a ideia de verticalização da sociedade. Eu não posso jogar no lixo que na nossa concepção ocidental, e se a gente puxar lá no direito romano, na filosofia grega, na grande maioria dos filósofos, Platão e Aristóteles especialmente, e nos valores judaico-cristãos,
o sentido de hierarquia, de um pai que governa, de um rei, de um príncipe, de uma sociedade verticalizada, não tem nada, não tem problema com isso. Essa sociedade verticalizada não pode oprimir. Sim. Essa é outra história. Então, em nome da não opressão, a esquerda construiu um discurso de rompimento de verticalidades, quaisquer que sejam elas. Na verdade, Deus, um grande equívoco que nós, como sociedade, compramos da esquerda é que Marx queria uma sociedade comunista no final. Mas o comunismo para Marx era só o meio para chegar em algo mais. O que Marx queria era uma sociedade anárquica, ou seja, eu tomo conta do meu nariz, você toma conta do seu nariz, e ninguém se mete na vida do outro. E todo Não mundo tem faz governo. o que quer. E todo mundo faz o que quer. O grande problema é que, bem antes dele, David Hume vai escrever o seguinte, que é um filósofo, talvez o pai do empirismo, o pai do ceticismo. Ele vai dizer o seguinte: o homem é mau. A natureza humana não permite que eu cuide só da minha vida. E eu vou citar aqui um exemplo, né, e termino com isso. Suponhamos, Deus, que você está trabalhando na sua empresa. Você é uma funcionária de uma empresa. Sim. O teu chefe vem, aparentemente, de uma forma única, exclusiva, até a tua mesa e fala bem baixinho no teu ouvido assim: Deusa, pelos teus bons serviços prestados a essa empresa, nós vamos te dar um cheque de 100 mil reais, um bônus no teu salário. Como é que você vai se sentir? É um bônus pelo teu trabalho. Você vai se sentir feliz. Claro. Você vai se sentir realizado. Você vai já começar a planejar para onde você vai. Vou tirar as férias, vou levar minha família para tal lugar. Quando você vai para o cafezinho, Deus, aquela tua alegria você conta para o teu colega. Uhum. E o teu colega fala assim: olha, na verdade o nosso chefe passou por todas as mesas anonimamente. E ele disse que todos nós vamos ganhar algo. Você vai falar: sério? Sim. Só que para mim, a pessoa, o teu interlocutor, ele falou que eu vou ganhar 300 mil. Eu te pergunto, Deus, os 100 mil começam a diminuir de valor. Você já vai olhar para os 100 mil assim: pô, nós estamos falando de 100 mil reais. Mas por que ele ganhou 300? Porque essa é a natureza humana. Então essa coisa de não, cada um cuida da sua vida, não há governo, que é o ideal de Marx, final das coisas, né? Nesse estado de onde nós tomamos tanto lugar do outro, onde eu me importo, onde eu sou cúmplice, um dia nós não vamos precisar de governo porque cada um vai cuidar da sua vida. Isso é uma falácia, isso é um engodo, porque nós sempre vamos precisar, porque sempre, como Thomas Hobbes falava, o homem é o lobo do homem. E se não houver mediador entre nós, que seja externo a nós mesmos, eu vou te matar por um prato de comida quando eu estiver com fome, ou você vai me matar. Então, esse sentido de uma sociedade sem governo, ele é uma grande falácia, porque a natureza humana não permite isso. A natureza humana sempre vai puxar para nós. E esse sentimento de... Deixa eu fazer um parênteses antes. Nós estamos literalmente junto à natureza. Você já deve ter percebido. O primeiro espaço era um espaço onde de vez em quando nós tínhamos a manifestação verbal de um cão. No segundo, a euforia de um viveiro cheio de periquitos que queriam conversar com a gente. E agora nós temos uma dupla querendo participar da conversa. Então, faz parte, né? Eu gosto muito de pensar que às vezes que isso tem exatamente a ver com o que Eliel falou. Prepara o cenário, coloque a iluminação em cima de vocês, diminui o tamanho da imagem para que fique focado, organize, produza. Pois é. Talvez se a gente esperar isso, não vai fazer nunca. Não somos profissionais nisso. Não. O que nós estamos fazendo é isso aí mesmo. Nós queremos que, além de nos ver, você veja o que está em torno de nós e que também você veja e contemple um pouco da natureza e saiba, é possível você fazer algo de grande utilidade para as pessoas e que traga uma contribuição social saindo fora da caixinha. Aprender a pensar fora da caixa. Então, o que nós estamos fazendo
tem um pedaço disso, né? Esse foi o nosso 5º encontro, né? E Eliel trouxe o que é esse pensar fora da caixa, mas ele agregou valor falando um pouco de autores que nós precisamos ter contato hoje, né? Que até então muitos de nós desconhecíamos a existência. Nós estávamos conversando e do mesmo jeito que nos comprometemos quando falamos a respeito daquilo, nem tudo que é legal é moral. Trazer o exemplo que nós demos, que são as fotos destas ciclovias em São Paulo, de Fernando Haddad, mas agregar valor também, trazendo gradativamente essa sugestão de bibliografias para você. Evidentemente que o tema, ele muitas das vezes é denso, ontem falamos sobre isto, né? Mas nós queremos que você comece a ter, tá bom, você está falando que nós precisamos ler outras pessoas. Quem são essas pessoas? Nós vamos lidar. Nós vamos trazer gradativamente bibliografias que serão uma contribuição para o teu processo de aprendizagem, como tem sido para o nosso, e todos aqueles que estarão conosco no curso que nós faremos. Ele fala um pouco desse curso para a gente fechar. Você tem uma proposta na qual nós estamos caminhando há pelo menos 2 anos para tentar tornar realidade. Eu acho que somos aquele grupo de idealistas que tem sonhado e caminhado até muitas vezes contra a circunstância, porque é muito interessante, porque as pessoas estão muito ocupadas com a sua própria vida. E não sobra tempo para olhar para esse entorno que hoje tem sido de grande prejuízo para a nossa sociedade. Então, a intenção, já tivemos um grupo de estudos tremendo, é de agora proporcionar um curso que vai acontecer com o que nós estamos falando aqui, num nível de profundidade maior, estará fazendo parte, vai fazer parte do curso. Fala um pouquinho para nós. A ideia, ontem até a gente falou sobre curso, né? Depois eu estava pensando, é um grupo de estudos, né, Deus? É algo mais, até mesmo, embora acadêmico, embora filosófico, mas eu gostaria mesmo de criar um ambiente de informalidade no sentido de que ninguém detém poder unicamente. Então, a ideia seria de um grupo de estudos, nós vamos nos encontrar por 10, por 20 horas, é isso, né? São 4 finais de semana, com 5 horas por final de semana. É muito fácil, né? Todos nós já sabemos disso, é muito fácil nadar a favor da maré. É muito tranquilo, porque você não tem esforço. O Pondé, Luiz Felipe Pondé, um filósofo brasileiro, talvez um dos que estão aí bombando na mídia, né, e está falando tudo isso que a gente está dizendo aqui. Eu devo a ele muito do meu aprendizado, uma pessoa sensacional. Já esteve aqui em Curitiba conosco pessoalmente, né, já participamos de vários processos, debates com ele. Ele tem uma frase que ele diz assim, no geral, no senso comum, um esquerdista se acha esquerdista quando ele lê o Manifesto Comunista de Marx. Sei tudo sobre marxismo, sei tudo sobre esquerdismo, está dominado. Nós da direita, nós conservadores, a gente precisa ler não só os autores de esquerda, mas ler os autores de direita, e isso quer dizer que a gente vai ter que ir na contramão, na contramaré. E aí é muito mais difícil. Eu vou ter que ler não só o que eles produzem, mas o que um outro lado diz, que desconstrói ou que acrescenta, porque muitas vezes não é nem uma informação equivocada, é uma informação que a esquerda dá pela metade. Porque não é bacana dar a informação inteira, porque eu perco espaço. Né? A informação inteira, ela empodera outro, ela tira o meu glamour, ela tira o holofote de mim. A direita, ela tem essa capacidade, os pensadores de direita, eles não têm a dificuldade de compartilhar. A gente tem o Roger Scruton, por exemplo, que está bombando no Brasil, é um britânico vivo, produzindo assim, maciçamente muitos materiais, acabou de liberar um dos livros que eu já antecipo, né, como é ser um conservador, e acabou de sair agora, mês passado,
esteve no Brasil, vai estar de novo, e ele é um cara que compartilha abertamente sobre tudo, ou seja, há uma generosidade por parte de um pensamento conservador. Por quê? Porque entende que quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo, porque entende que quanto mais eu compartilho, mais outros crescem, e se outros crescem, eu cresço junto. Então não há esse espírito de competição ou de demarcação de território. Eu só vou até aqui porque se eu passar daqui eu vou empoderá-lo e ele vai ter o mesmo status meu. Então essa é a nossa proposta do curso. Eu espero que muitos que estão aqui em Curitiba, região metropolitana, ou mesmo cidades próximas no Paraná, possam estar com a gente. E essa é a proposta, é um ambiente onde a gente possa falar livremente desses temas que são pertinentes e nos instrumentalizar para termos argumentos quando os contra-argumentos chegarem. Pois é, a nossa ideia, ela está sendo elaborada ainda, nós vamos passar e o quanto antes para você, é de que os nossos encontros aconteçam sexta-noite, começando, acho que de 7h30 até umas 9h30 da noite, e sábados das 9 ao meio-dia. Teríamos desta forma 5 encontros, né? Sim, 4 encontros de 5 horas. 4 encontros de 5 horas, que seria, eu diria assim, necessariamente a base. É uma forma de ter acesso ao que é primário e que precisa ser a base do conhecimento que necessariamente precisa nortear as nossas convicções. Estamos definindo o local, fechando o local, e tão logo nós tenhamos, nós vamos passar para você, para que você venha conosco, compartilhar daquilo que você tem, até porque ontem nós tivemos algumas pessoas que nós sabemos que agregam muito valor ao grupo, né? E também aqueles que vieram e disseram, eu preciso aprender, eu quero estudar para ser mais eficiente naquilo que eu tenho entendido como propósito na minha vida. Conhecimento em relação às bases filosóficas da política, aquilo que está norteando necessariamente toda esta mudança social que nós temos vivido no Brasil. Tá? Então fica aqui você se preparar, pensar, você pode escrever para mim, para o Eliel, você está vendo isso no Facebook, então você pode ir no inbox, estará no Facebook do Eliel, também no meu, e nós vamos passando para você o curso dessa caminhada. Nós teremos mais encontros, aqui não encerra. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.